Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo José do canal Olavo José Reflexões. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante e importante e presente em todas as nossas vidas, tá? Todos nós lidamos com essa situação na nossa vida. E não foi diferente com Moisés, né? O quanto é importante delegar, o quanto é importante dividir tarefas na nossa vida. Você é uma pessoa que divide bem as tarefas? Ou você é uma pessoa centralizadora, que quer fazer tudo sozinho, que não confia, que ninguém faça as coisas? Como é que você lida com isso? É isso que nós vamos falar hoje no capítulo de Êxodo 18, tá? Onde um bom conselho, né? O conselho foi bom e o ouvinte foi melhor ainda, né? Até porque esse conselho ele foi dado e ele foi submetido à vontade de Deus. Então realmente foi perfeita a colocação e mais perfeita ainda o fato de ter ouvido esse conselho, né? essa ideia, vamos dizer assim. Bom, antes da gente começar aqui a falar sobre o capítulo em si, eu queria pedir a você que se inscrevesse no canal, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para que você possa ser avisado quando nós fizermos novos vídeos aqui. Deixe o seu like é muito importante para que a gente possa atingir mais pessoas. Compartilhe com amigos, comente, por favor, comente, deixe o seu comentário, deixe a sua reflexão, a sua crítica, o seu elogio, enfim, aquilo que você entender desse vídeo que fazemos com o maior carinho aqui, e que a intenção é trazer mais pessoas para que possam também ler a Bíblia. Eu sou um leitor da Bíblia recente, né? E estou lendo um capítulo por dia, refletindo com vocês aqui, e mais do que isso, procurando viver a minha vida de acordo com as Escrituras. Tá legal, pessoal? Bora juntos trazer mais pessoas e aumentar aí o número de pessoas que vivem de acordo com a palavra. Beleza? Bom, vamos começar agora então a fazer esse resumo. O que acontece, pessoal? O Moisés ele estava lá nos afazeres dele e ele recebe a visita do sogro. Na verdade, o sogro dele sabe de todas as benesses que Deus faz para ele, né? Ele conhece todas as histórias e tudo mais, os milagres, tudo que Deus faz ajudando Moisés, e ele fica muito feliz com isso, né? Acho que é bacana isso. É legal quando alguém fica feliz, fica contente com alguma coisa que você conquistou. Isso não é muito comum não, tá? Mas enfim. E aí ele vai visitar Moisés, né? E durante a visita lá com Moisés, Moisés fica feliz de saber, né, que ele vem ao encontro dele e tudo mais, né? O aguarda ansiosamente, recebe, a recepção é maravilhosa, os dois ficam muito felizes. O sogro dele o felicita, né? Parabeniza por ter a graça de Deus, né? Ao lado dele. E o sogro dele repara uma coisa que Moisés está fazendo. Moisés está sentado e com uma fila interminável de pessoas, o povo todo praticamente, aguardando para falar com ele. Ele fica curioso, pergunta o que ele está fazendo ali, e aí Moisés explica, né? Olha, eu sou um mediador, né? Todo mundo vem falar comigo, conselheiro. Era um líder, né, que decidia demandas, né? Decidia contendas, escutava conselhos, enfim. E aí Jetro tem uma ideia espetacular. Ele fala: peraí, você está fazendo isso errado, você não vai conseguir. Você não vai, as 24 horas do dia não vão ser o suficiente. Você não vai conseguir, você vai ficar aqui dia e noite, não vai parar nunca isso aqui. Você precisa delegar, você precisa dividir isso com outras pessoas, você precisa escolher homens de bem, homens corretos, homens sensatos, homens tementes a Deus, que possam dividir essas tarefas com você. E aí, ele, inclusive, interessante isso, ele fala, né, com certeza Deus vai ouvir isso que eu estou te falando e vai me dar razão. Ou seja, ele coloca perante a Deus decidir por isso. Ou seja, é aquela coisa que a gente sempre fala, entregar os planos primeiros nas mãos de Deus, para ver se ele aprova. E Deus aprova esse plano, né? Realmente é muito previdente, é muito inteligente da parte de Jetro, né?
esse conselho. Isso chama a atenção da gente. E outra coisa também, às vezes as pessoas dão um conselho a gente não é bom ouvinte, né? A gente nem ouve. Esse cara falando besteira. Primeiro a questão da visita, né? Ele vai ser visitado, tem pessoas que nos visitam, né, que a gente tem que se preparar antes de receber, né? Como o contrário, tem pessoas também que a gente vai visitar que a gente tem que se pedir a Deus força, pedir a Deus paciência, né, para que a gente possa superar, né, algumas dificuldades que a gente já imagina que vai ter. É a mesma forma ao contrário, né, quando a gente é visitado também. E ele recebe a visita com felicidade, ele recebe o conselho, ele ouve, independente de você concordar ou discordar, ouça, raciocine. Às vezes o fato de você discordar afirma mais ainda a sua posição. Você fala, pô, cara, ou às vezes um detalhezinho que foi falado, pô, isso aqui realmente eu vou continuar nessa direção, mas eu vou diminuir a velocidade, eu vou aumentar a velocidade, eu vou desviar um pouquinho para cá, desviar um pouquinho para lá. Isso ajuda no seu progresso, isso ajuda na sua evolução. A gente precisa ouvir. Muitas vezes Deus usa, né, ou um sogro, um amigo, um estranho, alguma criança, para te dar uma orientação. E às vezes a gente não ouve, a gente simplesmente nos fecha na nossa ignorância, no nosso orgulho, na nossa vaidade. Não, eu que sei, acabou, e enfim. E a gente acaba batendo cabeça, né? Se machucando, né? Ou perdendo tempo, que acredito que seja o pior, porque o tempo você não consegue retornar. Você não consegue voltar atrás. Você perdeu o tempo, já era. Passou. Faça novamente. Então, Jetro dá esse conselho, né? Moisés fica, poxa, muito feliz, contente, faz essa divisão, né? Ele divide em 1.150 e assim é feito, né? Moisés procura os homens que são tementes a Deus, homens que são realmente sensatos, homens que dispensam dúvidas, né? São homens que realmente dispensam comentários, são pessoas honradas perante aquela comunidade, e essas pessoas passam a ajudar Moisés nessas demandas, e isso ajuda bastante, né, ao ânimo. Você muitas vezes, gente, eu já passei por isso, momentos de trabalho muito sobrecarregado, trabalhando, estudando, sem dar atenção à família, sem me dar atenção à minha saúde, e isso não é saudável. Isso não é saudável, isso não é inteligente, né? A gente já viu aqui em capítulos anteriores que é importante tirar momentos para descanso, é importante tirar momentos para que você fique com você mesmo, e você só vai conseguir fazer isso se você delegar as suas funções, as suas necessidades, né? Eu vivo na minha casa, eu e meu filho, somos apenas eu e ele, a gente precisa delegar as coisas, né? O que é feito por mim, ele precisa conservar, o que ele faz eu também procuro conservar. Nós procuramos dividir, ok, eu sou o líder, eu sou o responsável pela casa, até por ele ser menor de idade, mas isso não tira dele a responsabilidade de procurar fazer as coisas que ele tem que fazer de maneira que não me dê mais trabalho, certo? Ou seja, isso é importante, se oferecer para ajudar, é importante que tenha que o líder passe essa função, né, essa ideia para o liderado, e que o liderado entenda e ouça, né? Assim como Moisés ouviu, que o liderado ouça. Poxa, isso aqui é interessante. Próxima vez ele não precisar falar mais, eu já ajudar, eu já ser uma pessoa intrépida, uma pessoa que ofereça ajuda, que ofereça a minha força de trabalho, que ofereça a minha força de ideias, né, meu conhecimento. Isso é muito importante, isso vai fazer você evoluir bastante. Você que é jovem, pense nisso, tá? Procure ajudar, procure se oferecer, procure estar ali. O jovem, qual é a ajuda do jovem inicialmente? A sua força bruta faz diferença. Com o tempo ele vai ganhando conhecimento, ele vai ganhando repertório, e isso faz ainda ele ser mais maduro e previdente, e isso vai trazer realmente muitas bênçãos. Com certeza Deus vê isso com bons olhos. Beleza, pessoal? Bom, hoje é isso. Eu gostaria que você comentasse o que você acha. Você concorda com isso daí? Você acha que faz sentido isso que eu falei aqui? É por aí mesmo? Não é por aí? O que você acha? Como é que você lida
com delegar funções, delegar ordens, vamos dizer assim. Como é que você lida com isso? Você é muito centralizador? Fala a mim. Deixa aí no comentário. E quero pedir a você, antes de me despedir, né, e agradecer a todos que ficaram até aqui, quero pedir que você continue se inscrevendo no canal, tá? Se inscreve no canal, ativa aí o sininho de notificações, isso é muito importante para você receber notificações de novos vídeos que fazemos todos os dias, tá? Com a intenção de refletir um capítulo por dia da Bíblia, tá? Além disso, pedir que você deixe o seu like, tá? Deixe o seu like, é muito importante para que nós possamos trazer mais pessoas com a intenção de ler a Bíblia e viver de acordo com a palavra. E compartilhe com amigos, deixe seu comentário, enfim, ajuda aí. Vamos nos ajudar um ao outro para que nós possamos ler a Bíblia juntos, dia a dia, e trazer mais pessoas, né? Criar pontes, mais pessoas para conhecer conosco a palavra de Deus. Tá certo, pessoal? Muito obrigado a todos mais uma vez, obrigado a Deus pela oportunidade. Até mais, pessoal. Valeu!